Vejam só que responsabilidade, reeditar um dos grandes sucessos da carreira de Thalia, ainda mais depois que outro remake com a mesma incumbência não tinha dado certo. Mas Coração Indomável superou expectativas e firmou-se como o maior êxito da produtora Nathalie Lartielux. O que foi o melhor e o pior dessa trama? Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e seu comentário. Clique no sininho para ser avisado a cada nova atualização. O Almanac Latino também está nas redes sociais. Siga-nos no Facebook e no Instagram. A primeira produção da carreira da produtora Nathalie Lartielux foi em 2004. Era a novela Inocente de Ti, um remake de nada mais nada menos que Maria Mercedes, a primeira da trilogia das Marias. O adaptador Carlos Romero foi quem reeditou a obra e ainda assim foi um grande fracasso, por motivos que nem vale a pena comentar, mas que talvez tenha soado um alerta sobre se mexer com as novelas da Thalia. Em 2013, com mais experiência, Nathalie mirou em Marimar e novamente escalou Carlos Romero, que também foi o adaptador das versões anteriores. E não é que dessa vez o êxito sorriu para eles desde o primeiro capítulo? ¡Suélteme, pelado asqueroso! ¡No! ¡Que la sueltes, te digo! Carlos Romero é o maior especialista em textos de Inês Rodena, e aqui novamente ele reeditou essa trama alterando coisas mínimas, como a inclusão da irmã surdo-muda e a exclusão do cachorro da Marimar que pensava, tornando as inimigas da protagonista no cassino um par de irmãs e por aí vai. Um dado importante, e que resume muito do que eu vou falar em seguida: a agenda de Thalia fez a novela Marimar se encerrar de maneira abrupta. Imagino que todos lembram que o final acontece meio do nada. Nessa nova oportunidade, Carlos Romero pôde aproveitar inúmeros elementos que haviam rolado na versão de 1977, intitulada A Vingança, com Helena Rojo de protagonista. ¡Sinvergüenza, profeta! ¡Suéltala! ¡Levántate, resbalosa! ¡Ven para acá! ¡Coño! ¡Para! ¿Estás bien? ¡No es tu marido, es mi marido! Algumas coisas voltaram a ser como nessa versão mais antiga. Por exemplo, o galã tinha um irmão ao invés de um pai. O galã voltou a ser piloto de avião e não jogador de futebol. A mocinha voltou a ter apenas o avô, ao invés do avô e da avó. E em meio a essas pequenas diferenças, Carlos Romero e Nathalie Lartielux foram construindo sua própria novela. Mas a história original é tão forte que foi inevitável a expectativa do público ficar em cima dos mesmos acontecimentos. A mudança de identidade da mocinha e a vingança contra a vilã que a fez cheirar joias do lodo com a boca. Agora, se em Marimar já tínhamos que ter boa vontade para acreditar que Bela Aldama não era reconhecida como Marimar, o novo visual de Maria Alessandra foi ainda mais sutil. Podiam ter caprichado mais, não? Coração Indomável foi exibida às 4 da tarde no México. Na metade da trama, ela já superava em audiência todas as novelas da grade, inclusive a do horário nobre. Menos mal que dessa vez havia muita lenha para queimar. E foi uma das impressões mais fortes que eu tive a respeito de Coração Indomável, de que a novela não tinha mais fim. Maricruz foi pobre, rica, pobre de novo, ia da fazenda pro cassino, voltava pra fazenda, ia pra cidade, dava a impressão que a novela podia estar passando até hoje, naquele entra e sai de personagens que a trama girou. É melhor que te convenzas que todos os cálculos te han fallado, niñita. ¿Eh? Tú llegaste a la vida de Alejandro
Pues cuando él ya estaba vencido. Puedes sugestionar, hasta enloquecer a otro, Pero, pues no, pobre moribundo. ¡Cállate! E de todas as fases, ao meu ver, a do cassino foi a melhor. Primeiro, pela dupla de antagonistas formada por Rocio Banquels e Ana Patrícia Rojo, que tentavam derrubar Maria Alessandra dos seus objetivos. Pela presença do extravagante Emir Karim, personagem de Carlos Della Mota, que foi aquela dose de circo e delírio com tantas tramas tresloucadas que geraram ao redor dele. E por fim, até pela irritante Doris, vivida pela atriz Ingrid Martz, que na minha opinião foi um dos destaques e que inclusive regressou para a trama mais tarde. Depois dessa fase, ao meu ver, a melhor etapa é a do pintor vivido por Brandon Peniche, que ficava em cima de Maricruz e que, por ironia do destino, também era amigo de Otávio Narvaez. As mais fracas, na minha opinião, são a volta da Maricruz para a fazenda, quando ela é enganada pelo peão José Antônio, que é um dos personagens mais sem sentido do folhetim, já que nunca se define completamente se é bom, se é mal, e aquela fase final, com a Maricruz trabalhando na casa do engenheiro Álvaro, personagem de Sergio Goyri, porque a trama já tinha perdido completamente o fôlego nessa ocasião. Eduardo, pienso ligarme a la mujer más bella de la noche, mientras tú pierdes, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿La más bella dices? Sí. Hey. Pues, ahí la tienes. Carlos Romero vacilou inúmeras vezes no texto, pese o sucesso da novela. O principal ponto é que a novela estava muito datada. Enquanto a trama se passava na fazenda ou até no cassino, que era um universo bem exótico, ok, mas na cidade grande era completamente inverossímil que Maricruz e Otávio se perdessem completamente e não havia forma deles se comunicarem. Pior, mesmo com uma novela de 160 capítulos e muitos esticamentos, ele ainda se deu ao luxo de deixar não uma, mas muitas pontas soltas no enredo. Muita coisa ficou sem final, sem uma conclusão, sem nada. E o capítulo final, com aquele assalto da Maricruz, dava a impressão que a novela foi ainda mais esticada em 2 capítulos, já que sempre que uma nova fase entrava, parecia que era completamente desconexa com a anterior. Foi ficando uma novela de 2 personagens no fim das contas, Otávio e Maricruz. Digo que... ¿Te gustó la pulsera? Mas Coração Indomável foi um indiscutível sucesso. Parte disso deveu-se ao elenco bem escalado. Ana Brenda Contreras, admito, foi uma escolha inusitada para mim, mas revelou-se um grande acerto. Ela fez sua própria criação da heroína e conseguiu sair ilesa das possíveis comparações com Thalía. Tú te vas a casar, pero con una muchacha igual que tú, fina y educada. Don Miguel me lo dijo bien clarito. Pues te mintió. Me voy a casar con una muchacha humilde, muy bonita, muy pura, inocente. ¿Ah, sí? ¿Y onta? A ver. La tengo delante de mí. Outro ingrediente de sucesso foi a química com o galã Daniel Arenas, que ganhava aqui sua primeira oportunidade como protagonista no México. Ok, o galã inúmeras vezes agiu como um canalha, mas eles fizeram um par tão bom que o público perdoou. Outra escalação importante foi da grande vilã Lúcia Narvaez. Ela foi vivida pela atriz Elizabeth Álvares, que havia acabado de ter uma experiência como protagonista numa novela que havia passado em branco. Apesar do figurino e da maquiagem, que em nada pareciam de uma mulher vivendo numa fazenda, a atriz se destacou. Desayúnate porque también de hambre se miran estrellitas. ¿Sabes por qué fue, María? María, ¿qué haces tú aquí? No, pues es que para que Ofelia no se pase a molestar, el señor Otavio me encargó que lo atendiera yo a la señora.
Bueno, a Maricruz. Só que preciso comentar que a parte técnica não foi um dos pontos altos. Cenários bem irreais, iluminação pobre e muito chroma key no navio Cassino evidenciaram que era uma produção de baixo orçamento. Mas para ver, quem disse que não se faz um sucesso com pouco? El amor de mi vida ha sido tú. Coração Indomável pra mim figura naquele perfil de guilty pleasure, sabe? Pra vocês, qual o melhor e o pior dessa trama?